Ezequiel 47, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 até o versículo 12, irmãos. É um trecho um pouco maior, mas ele é de muito ensinamento aos nossos corações e nos fazem refletir bastante em relação àquilo que nós já temos como senso de verdade. Porque às vezes a gente deixa... A palavra do Senhor vai dizer lá em... Eu sei que foi Paulo que escreveu, mas aquele que mentia, não minta mais. Ele ainda acrescenta, antes fale a verdade. Ou seja, muitas vezes a gente deixa de mentir, mas a gente ainda não está falando a verdade. Verdade é essa que está aqui revelada, a verdade que é o próprio Cristo. Às vezes a gente fala coisas que são realidades, muitas vezes que está escrito, mas não é verdade. Porque nós temos a tendência, muitas vezes, de tirar o espírito do texto que o autor ou o próprio Espírito Santo está querendo revelar, mas que queremos mudar aquele entendimento para basear naquilo que nós já temos como senso de verdade. Ou o nosso próprio Deus, ou o nosso próprio ego. Porque a gente molda diversos deuses para nós para afagar o nosso senso de justiça ou a nossa consciência. Porque a gente sabe que nós precisamos de um Deus. Nós sabemos que precisamos de algo divino. Para maquiar isso, nós criamos nosso próprio divino. E muitas vezes, quando a gente começa a ver o que a palavra revela, não precisa nem interpretação, mas muitas vezes, de forma direta, ela nos revela tudo aquilo que está totalmente contra daquilo que nós temos como verdade. Porque aquele que mentia, não minta mais. A gente poderia parar bem assim, aquele que não mentia, não minta mais. Porque aquele que não mente mais, está falando a verdade, não necessariamente. Eu posso estar falando uma grande realidade, mas sendo que não é verdade. A gente sabe que a sombra, ela é uma realidade, mas ela não é a verdade. Só existe sombra por conta da ausência da luz. E a gente pode citar diversos exemplos de coisas que são realidades, mas que não são verdade. A nossa vida temporária aqui, um sopro, é uma realidade, mas não é a nossa verdade. Nós estamos aqui de passagem. Nosso trajeto é de volta ao Pai. Nós estamos na busca de trazermos as pessoas que se encontram fora desse propósito para estarmos junto com a gente, rumo a esse alvo perfeito, rumo a esse propósito, de estarmos indo encaminhada de volta ao reino de Deus. E esse texto aqui, de certa forma, ele faz uma certa ligação com o texto de Lucas que nós acabamos de ler, lá em Lucas 9, lá a partir do versículo 10, lá falando a respeito dos 5 pães e 2 peixinhos, que fala a respeito daquilo que nós precisamos fazer, do nosso propósito, que é repartir, abençoar, estarmos em comunhão. Aqui no texto, a partir do versículo 1, vamos ler ele todo. Depois disto, o homem me fez voltar. Aqui, só fazendo referência a Ezequiel, nesse trecho aqui, nos últimos 4 capítulos, se eu não estou enganado, e nos próximos textos, ele está falando a respeito de uma visão que ele está tendo da reconstrução do templo, de como é que o Senhor quer que o povo volte a adorar, porque aqui o povo está cativo ainda. Aqui já é uma profecia de como é, quando o povo for liberto, como é que eles vão voltar a adorar. E esse trecho aqui específico de Ezequiel 47, do 1 ao 12, é um texto que foge totalmente, entre aspas, do sentido do que ele está falando nos últimos capítulos e nos capítulos seguintes.
Ele está falando aqui de uma visão que ele teve do Senhor. E a visão começa da seguinte forma, a partir do versículo 1 do capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Lembrem dessa palavra, vinham do lado sul do altar, a água vinha do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. As águas corriam, e a fonte da água vinha de onde? Do altar. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 metros, e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos lombos, pela cintura, né? Mediu ainda mais outros 1000 côvados, e era já um rio. A água já era um rio. A gente sabe que uma nascente, ela começa... para quem já foi na nascente aqui do Mearim, é um negócio tranquilo, né? As águas límpidas, é um negócio tranquilo, a gente vai ver no decorrer assim, detalhe, o rio Mearim é um rio considerado pequeno, mas existem diversos rios, principalmente lá no Amazonas, que são rios enormes, que as pessoas não conseguem ver a outra margem, que também tem a sua nascente. Todas as nascentes são da mesma forma, nascem de forma tranquila, lá é calmo, sereno, as águas fluem muitas vezes por debaixo das pedras, e as águas lá são rasas, tranquilas, mas no decorrer que vai andando, as águas vão ficando fundas. E o texto aqui está falando que a água se transformou em um rio, né? Já tinham crescido e deviam passar... as águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não podia passar, no versículo 6. Não, 5, né? Mediu ainda 1000 côvados e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Não tinha mais como andar, só tinha como passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Versículo 6. E me disse, viste isto, filho do homem? Isso é um relato de Deus conversando com Ezequiel, o profeta. Então, me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ele trouxe Ezequiel à margem do rio. Tirou de lá do lugar onde ele estava já sem poder andar, já estava sem controle, ele só podia nadar, e o Senhor trouxe ele nessa visão para a margem do rio. Versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um outro lado, de um e o outro lado, ou seja, haviam árvores grandes dos dois lados. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficaram saudáveis. A gente sabe que o Mar Morto é um mar que ainda hoje existe, que a concentração de sal lá é tão grande, que mexeu na estrutura de densidade da água, ao ponto que se a gente tentar mergulhar lá, a gente não afunda. Lá é muito fundo, mas se nós
tentarmos nadar lá, as pessoas até têm diversos vídeos, depois vocês pesquisem, as pessoas nadando lá no Mar Morto, as pessoas tentam mergulhar, mas não conseguem por conta da densidade da água, ela diminui ao ponto que a gente não consegue mais mergulhar. Na hora que a gente tenta mergulhar, é como algo empurrando de volta. É água sem vida. Lá não tem vida nenhuma. Não tem peixe, não tem animais, não tem mais pessoas comendo... daquilo que as águas comumente dão, né? Nem os passarinhos, animais, nem nada do tipo. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que a água entraram no Mar Morto, cujas águas ficaram saudáveis. A gente sabe que as águas do Mar Morto não estão saudáveis hoje, né? Mas na visão aqui veio: toda criatura vivente que vive em enxames vivera por onde quer que passe este rio. Ou seja, aonde esse rio estava passando, havia vida. Independente se era morte, como no Mar Morto, havia vida. Toda criatura vivente que vive em enxame vivera por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem as águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estenderem redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande. A gente sabe que no mar as pessoas pescam... os peixes do mar são bem maiores do que os peixes de água doce, em média, porque a gente sabe que a gente tem algumas exceções aqui em rios, né? Um exemplo é o Irarucu, é um peixe grande, mas lá no mar existem diversos outros peixes comestíveis, e aqui a palavra do Senhor está dizendo que mesmo no rio eles iriam colher peixes como no mar. Em multidão excessiva, mas os teus charcos, o que são charcos? São alagados, são um açude. E os seus pântanos também não deixam de ser um lugar alagado, um lugar de água parada. Não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado ao outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ó Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, ministra dos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nesse texto, a gente sabe que essas águas hoje, elas são uma representação do que nós precisamos ser. E à medida que nós estamos próximo do altar, a gente vê uma segurança muito grande. Quando a gente está muito próximo do divino, do nosso Deus, nós temos uma segurança muito, muito grande, e a gente tem a tendência de não desapegar disso. Porque até o corpo humano, ele preza pela preservação. O nosso corpo humano preza para preservar a gordura. Ele não quer esforço, ele não quer se desapegar de nada. E nós, seres humanos, nós, homens, pecadores, imagem caída, por conta de Adão, nós também temos essa tendência de não querer se apegar do divino. Porque as águas que rolam no tornozelo é como a gente levar os nossos filhos. Quem é pai aqui já levou os filhos para banhar em um rio, uma piscina, e a gente sabe que quando é criança, os nossos filhos eles ficam bem no raso. E mesmo ele no raso, a gente fica lá pertinho, porque eles ficam com medo. E aqui, nós somos, inicialmente, essas pessoas, como é a representação aqui, águas, porque a gente escuta muito esse texto aqui, e para lá quando a pessoa está no rio. Aí fala, nós precisamos ser conduzidos por Deus, nós precisamos mergulhar, ir muito mais fundo, e mais além, mais além, mais além. Só que o texto ele não termina aqui. O texto aqui é uma narrativa só. Porque a gente costuma parar para basear
essa narrativa em algo que a gente quer pautar, em algo que a gente está sentindo, ou algo que a gente quer, de fato, acreditar de um Deus que a gente já formou no nosso ventre. Eu digo ventre porque a gente sabe que o ventre é no estômago, e a gente sabe o que, é que tem no estômago, né? Eu não vou falar o que, é que tem no estômago. A gente fala ventre, toda vez que eu citar ventre, eu estou falando as coisas que estão dentro da barriga. E a gente sabe o que, é que tem dentro da barriga, né? E nós somos, inicialmente, como crianças, como essas pessoas que estão com água no tornozelo. Estamos bem próximo da calmaria, estamos bem próximo da nascente, olhando de forma direta o divino. Só que a palavra do Senhor fala que, no começo aqui, no raso, perto do divino, o propósito não é cumprido. O propósito ele só vem se cumprir à medida que nós distanciamos do altar. Esse distanciamento do altar aqui, que a água vai correndo, vai tomando forma, não é a questão se desviar daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, mas sim nós distanciarmos daquilo que nós esperamos, temos expectativas de um Deus só de poder. Porque os nossos filhos, eles não têm a consciência de saber as nuances de um certo ou errado, um talvez ou depois. Eles só sabem, obedeça. Sim ou não. Eu não tenho como explicar para uma criança alguns conceitos que só adultos entendem. Eu não consigo, é inconcebível explicar para uma criança. Quer dizer, eu pego aqui uma tartaruga. Uma tartaruga, eu peço para ela voar. Quem está errado? É eu que estou mandando a tartaruga voar ou a tartaruga que não está voando? Nossa natureza é baseada em cada fato desse. Nós precisamos entender tudo que a nossa natureza se manifesta através do Senhor. O Senhor, muitas vezes, ele inicialmente, ele nos tem debaixo das suas asas, protegidos, bem perto do altar, da sua divindade. Mas o Senhor quer que nós vamos muito mais além, que nós, ao ponto de nós distanciarmos, que nós não consigamos mais ver esse altar. Esse altar é a divindade dele, é a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. Que nós possamos revelar não só o poder de Deus, mas sim aqui, quando nós distanciamos do altar do Senhor, nós estamos cumprindo o propósito dele de revelar as suas virtudes, na confiança, no seu amor, na sua graça e no seu Espírito, na sua comunhão. E muitas vezes a gente não quer se distanciar, sendo que a palavra do Senhor nos deixa claro que enquanto nós não desvencilharmos do nosso ventre, daquilo que o nosso ventre quer, que é uma proteção, que é algo imediato, que é algo que eu quero dessa divindade. Aqui, quanto mais afastado da divindade, mais o propósito é cumprido, mais nós abençoamos, porque quando nós estamos muito próximos dessa divindade, desse poder, nós queremos mais manifestação, e mais, não, está pouco ainda, está pouco. Toda hora os nossos filhos, eu quero isso, e menino não chega de pedir coisa, e eu quero isso, quem é pai é que sabe, ou então tem um primo, um sobrinho, sabe como é criança, todo tempo, que a gente dá uma coisa, libera, aí agora eu quero isso, mas eu já te dei, não, mas agora eu quero isso, todo tempo. E o Senhor quer que nós distanciamos desse pede, dessa manifestação constante de poder. Ele quer que nós nos afastemos dessa divindade de um Deus que é simplesmente poderoso, para que nós possamos revelar a paternidade de um Pai. Quanto mais distante nós estamos disso, mais nós cumprimos o nosso propósito, que é levar a vida aonde havia morte. Mas, aqui no versículo 11 vai falar, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Porque às vezes a gente começa nessa caminhada, a gente começa nesse propósito, cumprir a vontade do Pai,
Aí, muitas vezes, o que acontece? A gente está caminhando longe, aí às vezes vem um elogio, vem alguém falando, enchendo o ego. Eu estou falando... porque assim, gente, nós não temos como deixar de escutar as coisas, mas nós precisamos ter a ciência de como é que nós vamos receber aquilo. E a gente tem a tendência de quando a gente está vendo a manifestação da graça do Senhor, a gente sim vai descer. A gente quer o quê? Começar a reter esse poder. E a palavra do Senhor fala que quando a gente começa a querer reter essa manifestação da graça do Senhor, a gente quer reter de alguma forma, porque a água está correndo. Mas quando a água está correndo, existe algum lugar onde vai empoçar a água, porque a água em si ela segue um fluxo, ela é de alta e baixa. Alto e baixo. Todo o rio tem esse fluxo de alto. Às vezes, quando ele enche muito, ele escoa, às vezes, para os açudes, para algum lugar onde fica água arada. E a palavra do Senhor fala que essas águas paradas só vão servir para o sal, não vão servir para dar vida. Nós precisamos ser águas correntes, nós precisamos ser essas águas que fluem, vinda, logicamente, do altar do Senhor, mas que nós possamos cumprir o nosso propósito, de nos distanciarmos dessa divindade para estarmos cumprindo tudo aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Isso é muito sério, irmãos, e muito difícil. Nós, toda hora, temos essa tendência de estarmos buscando essa busca dessa divindade, desse poder do Senhor. E nós precisamos estar todo tempo orando, pedindo libertação disso. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim seja feita a tua, Senhor. Ó Senhor, seja feita, traga o teu reino aqui na terra. Não seja feita a minha vontade, Pai. Independente da situação, ó Senhor, esquadrinha o meu coração. Faça-se a tua vontade, que eu possa ser bênção na vida de outras pessoas. Eu não quero as tuas bênçãos se eu não tiver a tua presença, Senhor, dentro de mim. Porque só as bênçãos do Senhor, até o diabo também dá bênção, irmãos. Até o diabo, ele manifesta bênçãos, dádivas, sinais. E Satanás muitas vezes é usado pelo próprio Deus. A gente vê o Jó, né? Deus, Satanás foi um instrumento na mão do Senhor na vida de Jó, para que ele fosse elevado em autoridade no Senhor, para que a paternidade do Senhor fosse manifestada, porque até então Jó falava, eu só conheço de ouvir falar daquilo que de algo está longe, mas hoje os meus olhos te veem. A gente não tem como ver Deus, a não ser manifesto em suas virtudes. Nós precisamos ser como essas águas que correm, não querer reter nada, deixar tudo rolar, deixar tudo ao seu tempo, fazendo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para cumprir o propósito do Senhor. Não é para fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para fazer as nossas vontades, mas para que seja feita, cumprida o propósito do Senhor de nossas vidas, que é da vida aonde a morte. Amém, irmãos? Nesse momento nós vamos orar, encerrando, e agradecer, porque essa palavra que veio de Ezequiel, ela falou muito no meu coração, quando eu estava passando aqui no livro de Ezequiel, hora em 7, porque às vezes eu estou lendo a Bíblia de forma corrida, e a gente às vezes passa por alguns textos e a gente só passa, né, por eles, mas tem alguns textos que vem uma luz. E esse texto foi um texto muito forte que falou ao meu oração em relação a isso. Porque eu já tinha escutado diversas pregações baseadas nesse texto, mas o que o Senhor falou ao meu oração vem tudo de encontro do que é aquilo que eu já havia escutado. Porque, meus irmãos, não tem como a gente entender
ou tentar conhecer o que o Senhor quer revelar no Velho Testamento, sem nós não olharmos pela luz do Novo Testamento. Não tem como. Porque senão nós vamos começar a querer fazer liturgia. Oh, meus irmãos, fujam disso, vivam o reino. A palavra do Senhor deixa bem claro que não tem como vestes novas serem costuradas juntamente com vestes velhas, e nem vinho novo ser colocado em odres velhos. Nós precisamos, assim como lá em João, Jesus conversando com Nicodemos, não é baseado naquilo que a gente começar a transformação, de fato morrer para poder nascer de novo. Não tem como, meus irmãos, não tem como tentar costurar, juntar uma coisa com a outra. Não, eu vou adaptar as vestes novas, não tem como ser costurado junto com as vestes velhas, e nem o vinho novo ser colocado em odres velhos. Nós precisamos aqui, assim como o Senhor Jesus falou lá com Nicodemos, que ele precisava morrer para nascer de novo, para perder toda aquela consciência de um Deus divino, para vir a consciência da paternidade do Pai de amor, da graça do Filho e da comunhão e consolação do Espírito Santo. Amém? Ficamos de pé, irmãos?